Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Nós estamos alguns dias já lendo o capítulo 12 do evangelista Lucas, precisamente há 2 finais de semana. E nesses 2 finais de semana, Jesus, ele nos mostrava uma palavra de conforto, de carinho, para que nós preparássemos a nossa alma, renovássemos a nossa alma. E tudo indica que a liturgia já nos está nos preparando para nós vivermos a liturgia do final de semana que vem, se assim Deus permitir, a Assunção da Bem-aventurada. Então, são textos que nos ajudam a modificar o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar. Mas aí, Jesus, que falava a palavra tão bonita, palavras tão assim inspiradoras para cada um de nós, Jesus no dia de hoje, ele parece que entra numa contradição. Porque aqui no versículo 51, ele diz: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Mas se nós olharmos lá para o profeta Zacarias, nós veremos que Zacarias pronuncia que Jesus, o Filho de Deus, ele não fala nem Jesus, o Filho de Deus, é o mensageiro da paz. Depois, se nós olharmos para o próprio evangelista Lucas, nós veremos que lá no início do Evangelho, no capítulo 2, depois que a Virgem Maria cantou o seu Magnificat, nós vemos que os próprios anjos, na noite de Natal, é o Evangelho separado para a noite de Natal, os anjos olham para Jesus e falam: glória, glória aos homens e paz na terra. Glória a Deus nas alturas, in excelsis Deo, omnibus pace voluntate. Depois nós vemos o próprio Jesus, quando ele é apresentado para o velho Simeão, através de Maria. Simeão fala: olha, esse menino, essa criança, essa pessoa que está aqui na minha frente, ela vai ser causa de queda e ressurgimento, ressurreição para muitos em Israel. Ora, aí Jesus hoje vem falando: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Jesus veio ou não veio trazer paz? Que negócio é esse? Ele é pacificador ou não é pacificador? Porque também no próprio Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, agora um outro evangelista, né? Ele vai dizer: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Mas os pacificadores que Jesus está dizendo aqui, não é o pacificador de tolerar as coisas. Jesus é tolerante, não é essa tolerância, não é essa passividade. É um coração manso, é um coração que compreende não aqui, agora, o mundo do qual nós vivemos, mas as realidades futuras, as realidades novas, o próprio céus. Então Jesus, ele está a caminho de Jerusalém, isso já faz algum tempo que iniciou. Jesus está indo para Jerusalém, e ali ele diz: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que tivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Não pensais que eu vim trazer paz, eu vim trazer a divisão. E aí ele fala, começa: aonde tem 5 pessoas, ficarão contra 3, pai contra filho, filho contra pai, nora, sogra, filha. E Jesus então vai mostrando essa divisão. É o que nós encontramos também na primeira leitura. Jeremias,
Jeremias, ele anunciava uma divisão. E porque anunciava a divisão, jogaram ele na cisterna. Ele não foi bem aceito. O rei não gostou, não se agradou do que ele estava dizendo, do que ele estava fazendo. Jeremias estava anunciando que o povo estava vivendo a contramão da aliança, ou seja, eles não viviam uma fé. Eles estavam olhando mais para o poder de Israel, simplesmente. E Jeremias, então, ele vem mostrando para aquele povo viver uma conversão. E porque anunciava a verdade, o que eles fizeram? Jogaram na cisterna. Quando Jesus anuncia a verdade, o que fizeram com Jesus? Quando nós testemunhamos uma fé, o que o mundo faz conosco? Quando nós professamos uma fé católica, apostólica, romana, o que as pessoas fazem conosco? Se não virar a cara. É isso que Jesus veio trazer, essa divisão. Creio que não é difícil nós encontrarmos grupinhos, realidades, que não creem em Jesus. Sim, eles creem em Jesus. Mas acontece que existe muitos Jesuses na face da terra. Ou seja, existe aquele Jesus, que é o que a Igreja Católica anuncia, aquele Jesus de 2000 anos, aquele Jesus que morreu, porém que ressuscitou, que está vivo no meio de nós, aquele Jesus que a Sagrada Escritura testemunha, aquele Jesus que a tradição nos fala, aquele Jesus que o magistério de sempre nos apresenta. Existe esse Jesus que os santos e os anjos viveram. Existe esse Jesus. Só que esse Jesus, ele incomoda. Mas também, do outro lado, existe um Jesus que é analgésico. É um Jesus tolerante. Um Jesus água doce. Um Jesus light. Um Jesus na moda. Um Jesus que, assim, não me incomoda. Um Jesus que fala meias verdades. Então percebam que esse Jesus existe muitos seguidores. Por isso que a carta aos Hebreus, o autor dos Hebreus, ele dizia: olha, nós temos que travar uma luta. E essa luta é contra o vício e contra as virtudes. Ora, se nós queremos ser virtuosos, e creio que todos nós que aqui estamos temos virtudes, mas também todos nós que aqui estamos temos defeitos. Então nós precisamos separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, aquilo que é luz daquilo que é trevas, aquilo que faz o bem, mas aquilo que me faz o mal. E para que eu faça essa separação, da qual Jesus está dizendo, eu preciso atear fogo em mim. Esse fogo é esse fogo que nosso Senhor vem dizendo do seu amor. Eu já dizia umas outras vezes, num outro contexto, mas vale a pena dizer de novamente. Um metal, para que nós assim descobramos que aquele metal ele é valoroso, ele precisa ser purificado, cortar as arestas, arrancar as resinas e ali mostrar a pepita de ouro que está naquele metal, ou a pepita do diamante, ou uma pedra valiosa que é a prata. É assim. Agora, para que nós, pobres mortais, para que nós, assim, alcancemos os céus, nós precisamos ser purificados. Nós precisamos ter as nossas arestas podadas.
nós precisamos ter aquele resíduo que nos corrói, que é o pecado, extirpado. Essa é a luta. Essa é a divisão que Jesus pretende. Esse é o novo batismo que Jesus quer que nós tenhamos. Essa é a separação que Jesus prega. E basta nós olharmos para dentro de casa, para os nossos. Quantas vezes existe divisão entre nós? Ou seja, eu que procuro um Jesus que não é analgésico, mas aquele Jesus de 2000 anos, que procuro testemunhá-lo, vivê-lo, que eu procuro assim anunciá-lo. E aí quantos da minha própria casa, da minha família diz: não, para quê? Você é muito radical. Não é necessário ser tudo isso. Então, assim, se nós olharmos a igreja antigamente, e esse antigamente, vamos pular na Idade Média, a idade iniciando a pós-modernidade, mas vamos pegar um pouquinho antes da Revolução Francesa, antes do século XVII. A igreja tinha uma compreensão: olha, eu preciso anunciar, testemunhar para aquela pessoa que não tem fé, que vive uma aparência de fé, para que ela se converta e adere ao cristianismo e seja salva. Era essa a compreensão. Mas aí depois da Revolução Francesa e até os dias vindouros, a compreensão mudou, a tônica mudou. Não, porque a pessoa é pessoa, né? Então eu preciso fazer tudo, esqueça do que você já compreendeu, esqueça a doutrina, esqueça catecismo, esqueça assim os 2000 anos, isso é balela, esqueça tudo isso. Agora você tem que se aderir à pessoa, acolher a pessoa, e depois que você se torna um com aquela pessoa, aí sim você chama ela para o cristianismo. Percebam, inverteu os papéis. Antes eu levava a pessoa a uma conversão, agora é eu que estou errado, a igreja que está errada. Eu tenho que me converter ao pecado, aderir ao pecado, viver o pecado, aí depois eu levo a conversão. Então percebam assim: você caminhou um bom caminho, teve um longo trilhado, você está com muita sede. Aí eu ofereço um copo de água, falo assim: aqui está um copo de água, pode tomar. Mas, sabe, sem querer, querendo, ao que fui pegar água para você, caiu aqui uma poça de pus. Ah, mas tanto faz, ambos são líquidos, a água é líquido, o pus é um líquido meio que esverdeado, amarelado, mas não tem importância não, pode tomar, não faz mal não. Quem é que vai tomar um copo de água com pus? Acho que ninguém. De sã consciência, não. É isso que nós fazemos com o cristianismo. Existe o bem, existe o mal. Ora, o bem me leva para os céus, o mal me joga para o inferno. E aonde tudo é a mesma coisa. Então precisa ter uma divisão. Creio que essa divisão São José viveu. Essa divisão São José praticou. Ele tinha simplesmente duas concepções. Ele tinha vontade de ajudar Maria e servir Jesus. Ele dividiu. O povo da sua época queria que ele fosse um homem viril. Ele foi viril.
mas não como que a sociedade da época pedia, mas como Deus desejava. Peçamos, portanto, a São José, para que ele nos coloque no nosso coração essa centelha de fogo, para dividir o bem e o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.